Temos uma outra entrevista também ainda para falar sobre a repercussão do desfile do Rio de Janeiro. Nós conversamos agora com um pastor da comunidade Caverna São Paulo, Levi Araújo, para falar sobre essa homenagem ao presidente Lula, mas que acabou, chamando atenção principalmente por aquela ala que representava a família tradicional em latas de conserva, assim como outra parte do público conservador, né, ligada ao agronegócio, ligada à elite financeira e econômica do país. Pastor, seja muito bem-vindo aqui ao Central, viu? Obrigada pela sua participação. Eu queria entender como o senhor viu essa parte específica que retrata a família tradicional em latas de conserva e que acabou gerando uma série de posts nas redes sociais, críticas na política e posts na rede social, colocando a sua própria família em lata de conserva, quer dizer, se identificando com aquela forma. Sim, somos uma família tradicional, somos uma família conservadora e com muito orgulho. De que forma isso deve impactar o ambiente eleitoral? Será negativo para o presidente Lula? Pastor, bem-vindo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu tenho uma opinião sobre esse assunto que de fato, teve sim uma reação já esperada e que alguns grupos, não precisaria nem ter acontecido isso, que eu divido em 3 grupos, depois vou estar falando sobre essa divisão, como eu olho os evangélicos nesse momento no Brasil, e que eu acho que foi de fato uma reação, deram uma oportunidade para que os grupos mais radicais, os grupos mais comprometidos e aqueles que já estão fechados, como dizem, né, fechados com o Bolsonaro, pudessem ter mais uma, vamos dizer assim, grande contribuição para que eles pudessem aproveitar o momento para fazer aquilo que, penso eu, eles sabem fazer muito bem. Mas não é alguma coisa que comprometa, na minha opinião, aquele movimento importantíssimo do próprio governo e de ir na direção de um grupo de evangélicos conservadores e que, evidentemente, vai ter que ter um retrabalho com muito diálogo, muita clareza e muita habilidade, muito mais habilidade do grupo que está aí, de alguma forma, fazendo o gabinete de crise, né? Vamos dizer assim. O pastor, nossa analista Natália Fruer também está conosco, participa dessa entrevista e faz a próxima pergunta. Então, pastor, o senhor dizia que agora vai ter que ter mais habilidade. O que o senhor, resumindo, assim, ouvindo o senhor, esse desfile, o impacto dessas críticas, ele não vai fazer o que o senhor está dizendo, que não faz diferença para conseguir mais ou menos votos, mas que ele interdita o debate, aí essa retomada vai ser mais difícil? Seria isso que agora os auxiliares do presidente vão ter que fazer, quer dizer, mais empenho nesse diálogo com a comunidade evangélica? Eu não tenho dúvida nenhuma. Você sabe, Natália, que eu faço uma divisão dos evangélicos nesse momento que nós estamos vivendo, existe aquele evangélico que é o evangélico bolsonarista raiz. Então, são os evangélicos bolsonaristas raiz, aqueles que fizeram campanhas antecipadas dentro dos templos, dos megatemplos, eles fizeram campanha antecipada o tempo todo para o Bolsonaro e continuam fazendo. Só não vão, evidentemente, fazer campanha antecipada para o Bolsonaro porque ele está preso. Mas o que é importante entender é que esse grupo evangélico bolsonarista raiz, são aquelas pessoas que, sem querer de alguma forma polemizar, mas aquelas pessoas fanáticas, fundamentalistas, de extrema-direita, que são constantemente hipnotizadas e manipuladas em suas bolhas financiadas por pessoas e estruturas com robozinhos ante qualquer coisa ou ser que não aceite Bolsonaro e a sua família como uma espécie de messias escolhido por Jesus para salvar o Brasil do comunismo e da esquerda. Essa é a turma do evangélico bolsonarista raiz, certo? Então, acho que aí não muda, viu, Natália? Aí não muda nada, só deu lenha para a fogueira para poderem agir e, de alguma forma, fazer o seu trabalho de evangelização do Messias
Jair Bolsonaro. O segundo grupo é o evangélico bolsonarista moderado, deixa eu usar aspas de novo, moderado, que são as pessoas que se auto-intitulam de direita, que confundem neoliberalismo com liberalismo político-econômico, que é o clássico liberalismo político-econômico, confundem Adam Smith com Milei, o presidente da Argentina, e que vão embarcar em uma terceira via que seja antipetista, que seja antilulista e também que respeite a pauta moral da família cristã fundamentalista. Esses dois grupos, com certeza, esses são praticamente blindados, impossível de ser alterado no que diz respeito à questão de votos. Agora, tem o terceiro, que é o grupo que eu resumi em 3 aqui, porque os evangélicos são muito diversos. E o terceiro grupo, né, que são desses do eleitorado evangélico, antilulista, e também que são anti-esquerda, que é o evangélico conservador de direita, aqui sem aspas. O evangélico conservador de direita são aquelas pessoas que se identificam com o clássico liberalismo político-econômico, mas que estão cansadas dessa briga entre os fanáticos e fanáticas anti-bolsonaristas e anti-lulistas. São pessoas que têm convicções, Natália, cristãs, que são morais e que são éticas. Não ficaram somente na pauta moral sem a ética do Evangelho do Cristo, defendida pelos dois grupos que eu acabei de falar. Porque a ética do Cristo está ligada a essas coisas. Primeiro é a ética do amor, é a ética do Sermão da Montanha, quando ele diz assim, façam aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você, entendeu? Ou seja, faça para outra família aquilo que você gostaria que fosse feito para a sua família. Faça para outra religião aquilo que você gostaria que fosse feito a sua religião, para a sua religião. E ele diz para os cristãos, dizendo assim, porque assim, se você fizer desse jeito, essa é a ética do Cristo. Se você fizer para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você, você vai cumprir o Velho Testamento todinho, a voz da lei e a voz dos profetas. É isso que eu acho que a gente tem que olhar. Esse terceiro grupo é o grupo que, sem dúvida nenhuma, ainda pode, vai dar um retrabalho, vai dar um trabalhinho, mas ainda pode ser conversado, porque são pessoas abertas ao diálogo, que eu acredito que, ao pensarem e lerem as coisas, já sabem discernir o que é exagero também do outro lado que está batendo. Mas mexer do jeito que mexeram foi, assim, um fiasco. Faltou aí algum conselho pastoral, diria-se. Pastor, muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui no Central de Notícias. Até a próxima. Tá bom, um abraço para vocês.